Olha, doutor Gabriel Faria Oliveira, a gente tem feito constantes entrevistas com o ministro Onix, né, o Barreto, seu assistente e tal, e a Defensoria Pública da União tem sido citada para resolver grande parte dos casos que há pendência. A gente sabe que o papel da Defensoria é um papel fantástico, é ajudar quem não tem condição de ser ajudado, quem não tem condição de se ajudar, quem não tem grana. Da Defensoria Pública é um negócio fantástico, eu pelo menos acho isso. Então eu gostaria de saber do senhor se está havendo algum problema de comunicação entre aquilo que o Ministério da Cidadania está dizendo que vocês estão ajudando ou podem ajudar, e o que está sendo feito para que isso seja corrigido e que a Defensoria, que tem já na sua criação, na sua origem, uma vontade enorme de ajudar pessoas que têm problemas, não é? Que possa realmente entrar nessa briga para pagar esse auxílio emergencial que muita gente reclama que tem direito e não chega. Bom dia ao senhor, é um prazer falar com o senhor. Bom dia, Datena, bom dia, telespectadores e ouvintes. É uma satisfação poder estar se somando aqui a essa política de esclarecimentos permanentes que o teu programa sempre diligentemente, brilhantemente tem feito à população, Datena, e fazer um registro. Desde abril, quando começou o pagamento do auxílio financeiro emergencial, a Defensoria Pública já vinha recebendo a da União. Por quê? Porque é uma contestação em relação a um benefício pago pela União, administrado pelo Ministério da Cidadania, já vinha recebendo pretensões da população para que houvesse a impugnação de decisões administrativas, ou seja, de indeferimento de benefícios de auxílio emergencial. Nós estávamos aproximados 25 mil já pedidos antes da realização do acordo de cooperação técnica com o Ministério da Cidadania. E a ideia da Atena era justamente montar um mecanismo que nós tivéssemos um melhor fluxo de informação, ou seja, que a gente soubesse com maiores detalhes o porquê do indeferimento e que, inclusive, pudesse fazer essa contestação administrativamente. Ou seja, o cidadão estava com um determinado banco de dados desatualizado, o defensor viu um documento mais recente e pudesse fazer essa impugnação administrativa para que houvesse a concessão de pronto. Então, nós conseguimos firmar esse ACT e, nesse aspecto de eficiência, quanto mais eficiência nós tivermos, mais a gente consegue atender as pessoas. Então, a ideia foi basicamente ir nessa linha. Ela foge um pouquinho da perspectiva de que a Defensoria Pública vai atender os 40 milhões de indeferimentos. Por quê? Primeiramente, a Defensoria Pública tem 650 defensores, 643 defensores públicos. E veja, 40 milhões de processos... É impossível. É impossível. E para a gente ter uma dimensão, Datena, no dia que foi anunciado, inclusive agradeço o anúncio que foi feito, enfim, mas que foi anunciado e na amplitude que se deu, a gente teve mais de 10 mil pedidos de assistência num único dia na unidade de São Paulo, para 40 defensores. Então, a partir do momento que você... Foi no Brasil, gente, foi no meu programa. Porque do Caixa Tem, quando a gente usava o Caixa Tem, explicava o Caixa Tem, era o maior pico de audiência do Caixa Tem que entrava quando entravam as pessoas da Caixa para falar sobre o Caixa Tem, ali era o pico que tinha uma coisa impressionante, o que subiu. O dia que nós anunciamos da Defensoria, deve ter sido um problema seríssimo, porque os pedidos foram enormes, inclusive confundiram com a Defensoria Pública Estadual, que deu problema. Exato. Foram até a porta da Defensoria Pública Estadual. Então, o que o senhor está me dizendo é bom a gente prestar atenção, porque parece que muita coisa que a Defensoria pode resolver não pode por falta de pessoas. É simples assim. De uma questão física, não é? Pelo que eu estou entendendo, é isso. Tem condição de resolver, porque tem pessoas capacitadas, mas não tem um quadro necessário para atender
40 a 50 milhões de pessoas que estão em dúvida ou que querem refutar a decisão do governo de não pagar o auxílio emergencial. É isso que eu entendi? É exatamente isso, Datena. A gente tem uma limitação estrutural de pessoal também. Então, assim, o que eu queria registrar? A Defensoria Pública se somou com o Ministério da Cidadania nessa missão. Segundo ponto, nós não temos condições de atender 40 milhões enfim, nós temos condições de atender de 1.500 a 2.000 atendimentos dia. Terceiro ponto, existem outras alternativas além da Defensoria Pública da União. Nós podemos falar em atermação na Justiça Federal, podemos falar em escritórios, modelos de assistência jurídica, enfim, de faculdades, registrando, Datena, que a Defensoria Pública está em todas as capitais e em 43 unidades apenas no interior. Então, isso significa 30% só de toda a subseção, de todo o território de atuação da Justiça Federal. Nós estamos em apenas 30%. Por isso que é importante apontar para a população essas outras alternativas. E, de um outro lado, salvo o melhor juízo, o próprio ministro Onyx trouxe a notícia no teu programa de que logo e em breve deve ser lançado uma funcionalidade que vai permitir as pessoas juntar alguns documentos básicos para mostrar uma nova realidade fática que permitam a eles ser elegíveis, né? Uma última questão que eu acho que é importante fazer a ponderação, Datena, eu estava ouvindo anteriormente, tu estavas colocando a respeito do transporte público, transporte de avião, contágio. O atendimento da Defensoria Pública concentra pessoas. 50 pessoas, 40 pessoas numa sala, com uma pessoa infectada, a gente multiplica por 40, 50 numa única oportunidade. Por esse motivo, Datena, todo o sistema de justiça começou a operar de forma, digamos assim, virtual. A gente tem diversas unidades atendendo. Remota. Home office. Nós temos isso, home office. Nós temos algumas unidades atendendo já presencialmente, mas numa linha de agendamento, com distanciamento social. Nós compramos EPIs, luva, máscara, álcool em gel, para que as pessoas já possam fazer o atendimento, mas isso não é um reflexo em todas as unidades da federação. São Paulo é um lugar crítico por conta do número de infectados, enfim, da forma como a pandemia chegou. Rio de Janeiro, do mesmo modo. Agora, Distrito Federal deu um boom. Então, assim, cada unidade está tendo e tem uma certa autonomia para poder administrar essa situação. E é por isso, Datena, que eu queria pedir, nessa linha de compreensão, que os cidadãos compreendam essa limitação da Defensoria Pública, que façam um pedido por meio dos formulários no nosso acesso de contágio, não se desloquem à unidade, porque nós não estamos atendendo presencialmente na grande maioria das unidades, mas estamos atendendo. É bom dizer, Atena, nós estamos com aproximadamente 40 mil pedidos já postos de revisão de auxílio financeiro emergencial. Somado a isso, ainda os processos criminais, processos previdenciários, processos... Porque não faz só isso a Defensoria. A Defensoria está tentando ajudar com mais um mecanismo de ajuda para o dinheiro que o governo tem chegar até o cidadão que precisa do auxílio emergencial. Só que, como os Correios também têm que ter as suas atividades normais. Não é? E a Defensoria Pública trabalha pra caramba. Não é brincadeira. Tanto a estadual como a federal, tem muita gente que não tem a mínima condição de defesa. É o que a Defensoria Pública faz. Então ela não atende só auxílio emergencial. Ela é mais um mecanismo que o governo está tentando viabilizar para atender você. Como resolver, então, essa situação, do seu ponto de vista, como não sobrecarregar a Defensoria, que tem tantos casos para resolver, mas mesmo assim ajudar as pessoas a receberem o auxílio emergencial? Como é que poderia ser equalizado esse problema? Então, eu apontei algumas frentes. O primeiro deles, a Defensoria Pública vai continuar trabalhando, mas com essa limitação, digamos assim, humana e material de atendimentos, né? Mas eu queria pedir que as pessoas acessassem virtualmente, que é mais fácil, inclusive, para a gente organizar o atendimento. E quem tiver
ou não conseguia o atendimento da Defensoria Pública por conta de uma lotação em relação aos números que já foram pedidos, e falo, Datena, São Paulo, por exemplo, nós estamos com 20 mil pedidos para 40 defensores. Representou 500 processos em uma semana para cada defensor. E, inclusive, o defensor do crime está fazendo, o defensor do previdenciário está fazendo. A gente está nesse esforço. Mas, para não deixar o cidadão sem a oportunidade, eu peço essa questão do atendimento virtual, que tente o atendimento virtual. Não conseguiu, tente a atermação da Justiça Federal. Toda sede da Justiça Federal, onde há juizado especial federal, tem um setor de atermação. É como se a pessoa pedisse diretamente à Justiça. É gratuito, não paga, e é uma outra via que a pessoa pode acessar. Uma terceira via, Datena, em breve eu acredito que o Ministério deve lançar uma nova funcionalidade de modo com que o cidadão possa fazer essa impugnação pessoal mesmo, no seu aplicativo, juntando um determinado documento. E uma outra quarta possibilidade, Datena, é procurar um serviço de assistência jurídica paralelo, como há nas universidades, como há nas faculdades de direito, onde as pessoas, onde as faculdades prestam um serviço de apoio e de assistência jurídica à população. Eu encaminharia nessa linha, registrando, por fim, Datena, que a Defensoria Pública é um órgão do sistema de justiça, com autonomia, com independência, mas que se somou junto ao Ministério da Cidadania nesse projeto com a finalidade de atender mais pessoas e ajudar mais pessoas nesse momento de crise, enfim, de dificuldade que todo o nosso país e o mundo, né, de um certo modo, está vivendo por conta da pandemia. Olha, resumindo, a Defensoria Pública sempre foi vital num país pobre como o nosso e que a maioria das pessoas não tem como se defender. O papel de vocês já é um papel fantástico, não só em termos estaduais, mas em termos nacionais, já é um papel fantástico. A crescer esses milhões de pessoas que estão pedindo o auxílio emergencial e que têm problemas, e muitas podem ter os seus problemas resolvidos, ao papel que vocês fazem, já é praticamente inviabilizar a natureza da Defensoria Pública. Não tem gente para atender. Então, um conselho que eu dou a você, dentre as opções que você tem, para resolver o seu problema, não é que a Defensoria seja a que menos tem condição de resolver, não. É a que menos tem gente e a que mais deve ser consultada, não presencialmente, sim virtualmente, porque eles vão tentar fazer o possível para resolver o seu problema. Só não tem tanta gente assim para resolver o seu problema. Se você puder usar essas alternativas que o doutor colocou, seria legal você usar as outras alternativas que tem também de contestação pelos próprios mecanismos do governo, Ministério da Cidadania, Caixa, Banco do Brasil, Caixa Tem e daí por diante, para não sobrecarregar um sistema que por si só já imagino ser sobrecarregado sem o auxílio emergencial. É que o governo está fazendo todo o possível para pagar as pessoas, já que tem verba, tem dinheiro. A cada dia que passa, o governo está tentando uma alternativa de fazer esse dinheiro chegar até você, porque tem o dinheiro, está disponível, está lá. O Paulo Guedes e a equipe, com o Ministério da Cidadania, liberaram o dinheiro. Só falta ter como pagar você, e você que às vezes tem direito, tem dificuldade em receber e fica mesmo chateado, e tem razão de ficar chateado, porque tem muita gente morrendo de fome cá entre nós. Você entendeu? Então, o que puder ajudar nesse aspecto a Defensoria Pública, ela vai ajudar, mas também ajude, leve só os casos mais graves à Defensoria Pública, que tem gente que vai estudar o seu caso e tal. Não é que a Defensoria está se negando a te ajudar, é que não tem corpo físico para te ajudar da maneira que gostaria de ajudar. Não dá para ajudar 40 milhões de brasileiros. Eu acho que foi bem resumido e o recado foi bem dado e direto. Acho que seria isso, tá, doutor? Seria isso, Datena. Enfim, eu agradeço mais uma vez a possibilidade de a gente estar contribuindo. Eu quero repisar, a gente está imbuído de um melhor intuito de apoiar e de auxiliar a população nesse momento.
enfim, mas respeitando, e temos que respeitar, eu como defensor geral, eu tenho que respeitar a limitação física do trabalho dos meus colegas. É muito difícil você, como um defensor público ou como um advogado, receber na sua caixa de entrada 500 processos para a gente conseguir dar uma vazão. Então, nessa equação, eu acredito que o esclarecimento hoje prestado, eu quero me colocar inteiramente à disposição do teu programa para, quando for preciso, a gente está se somando também com o programa do Datena, como fizemos com o Ministério da Cidadania, também nos somando e buscando ajudar a nossa população, que está realmente num momento e num período bastante difícil por conta da pandemia, com impossibilidade de trabalhar, enfim. Vamos nos somar, que a gente, nos somando, a união faz a força, né, Datena? Olha, bacana, me deu até uma ideia, já que o senhor propôs um quadro, porque vem aí mais 3 parcelas. O ministro Paulo Guedes anunciou mais 3 parcelas, quer dizer, é muito legal, mas é encrenca, porque para pagar, para fazer chegar ao povo, é encrenca. Porque tem gente que tem direito para receber e vai ter problema. A gente poderia sugerir um quadro, uma vez por semana ou 2 vezes por semana, com alguém da Defensoria Pública e escolher 10 casos. Ajudaria muito já, porque 10 casos, às vezes, expressam, 10 casos diferentes, expressam uma grande universalidade das pessoas que têm o mesmo problema. Então, quem sabe, a gente entrando em contato, a gente possa fazer isso durante o programa e aliviar o trabalho de vocês e ajudar a população de uma forma geral. É mais uma maneira de ajudar. Tá bom, doutor? Excelente. Tá bom. Muito obrigado, Datena. Bom dia, bom trabalho. Um abraço grande e parabéns pela natureza do trabalho que vocês desenvolvem, que eu respeito muito. Um abraço grande.